Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Facury e hoje a gente vai falar o que é cultura New Age. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Você gosta de olho grego e de figa? E de um cristal no meio da sala para tirar as más energias, de repente um sal grosso atrás da porta? Você gosta dessas coisas? Se você gosta dessas coisas, eu quero que você ouça o que diz Ezequiel 13, 20. Agora, o que o Senhor Deus diz é isso: eu detesto as pulseiras enfeitiçadas que vocês usam para controlar a vida e a morte. Eu as arrancarei dos seus braços e deixarei livres as pessoas que vocês estavam controlando. Como você pode perceber, Deus detesta a feitiçaria e os amuletos. Existem muitas e muitas e muitas passagens bíblicas que mostram isso, e essa é só uma delas. Tem muita gente que acha que isso é bobagem, mas quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você está simplesmente descumprindo com o principal mandamento bíblico. Ele está em Êxodo 23. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Pode não parecer, mas quando você começa a acreditar que um determinado objeto pode te fazer conseguir isso ou aquilo, você está fazendo desse objeto um verdadeiro Deus na sua vida. Porque você está dizendo que esse objeto, ele pode determinar o que vai acontecer na sua vida. Este é o lugar de Deus. Deveria ser o lugar de Deus na sua vida. E, obviamente, isso é uma mentira. Se você acredita que um objeto pode ter algum efeito sobre a sua vida, você está acreditando numa grande mentira. Fora isso, isso também é uma coisa que desagrada imensamente a Deus e que o irrita muito. A mesma coisa vale para consulta cartomante, astrologia, constelação familiar. Nunca se aproxime desse tipo de coisa, Deus odeia isso. Tanto é que Saul e os seus filhos morreram exatamente por causa disso. Deus mesmo escolheu Saul para ser o rei de Israel e ainda assim ele ficou tão triste com a atitude de Saul, num desespero de querer saber o que Samuel, que já estava morto, diria para ele. Ele foi até uma cartomante para então pedir para a cartomante chamar o espírito de Samuel para que ele pudesse perguntar para Samuel o que ele deveria fazer. E a própria cartomante já deu o veredicto para ele. Isso está lá em 1 Samuel 28, 19. Ele, Deus, vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. Isso ele estava usando como se fosse o espírito de Samuel, que obviamente não era um demônio, falando com a voz de Samuel, dizendo: olha, amanhã mesmo, você, Saul, e os seus filhos vão estar comigo, ou seja, vocês estarão mortos por causa dessa consulta cartomante. Por isso, fica muito longe de tudo que é cultura New Age. Ela abrange também outras coisas, como, por exemplo, a yoga, a meditação, a leitura áurea, regressão de vidas passadas, leitura de cartas, tarô, leitura de mão. Quando eu falei meditação, é meditação, aquela meditação que você fica meditando e quer esvaziar seu cérebro. Não, meditação na palavra de Deus, porque a meditação na palavra de Deus é algo que agrada muito a Deus, é óbvio. Todas essas coisas vão te fazer muito mal sem que você saiba que são elas que estão te fazendo mal. Eu vi outro dia algumas ex-yogi e astrólogas falando sobre o fato de que então elas se converteram ao cristianismo, mas que quando elas eram, né, da cultura New Age, então uma era uma super yoga, era uma pessoa que estava lá na yoga, já estava até flutuando, e ela conta que ela um dia Jesus, ele mesmo veio falar com ela, na falta de uma, ele foi falar com ela 2 vezes, e ela então saiu disso.
E ela conta que ela estava ficando doente por causa disso, por exemplo. Uma coisa que é muito recorrente em quem gosta da cultura New Age, começa a aplicar essas coisas na própria vida, é que dá muito depressão, muitas vezes as pessoas têm algumas dores também, e elas não associam que uma coisa está completamente ligada à outra, mas está. Essas coisas, elas levam a doenças e as pessoas não associam, então fique muito distante, porque isso não é algo que agrada a Deus, isso é demoníaco e é uma maneira de o demônio agir na vida das pessoas. Não pense que essas coisas não fazem diferença, porque só quando você ouve pessoas que estiveram extremamente envolvidas com isso e que elas contam quais foram as consequências disso, que você então tem uma noção de como isso faz mal. Deus não gosta disso, essa é uma maneira de o diabo te convencer de coisas e vai parecer tudo bonito, vai parecer tudo legal. Muitas vezes eles usam o nome de Jesus, eles falam que Jesus também fazia yoga, etc e tal. E isso é uma grande mentira, ele não fazia, ele não gostava, isso é demoníaco. Fuja completamente desse tipo de coisa. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem de mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.